Começamos agora nossa derradeira sessão com a conferência de encerramento do 2º Congresso Internacional sobre a Profissão, a Formação e a Profissão Docente. A partir deste momento, convidamos todos e todas a escolherem o idioma com o qual gostariam de ouvir a conferência que será proferida. Embaixo, na tela Zoom, você tem um ícone, que é um globo, interpretação. Você pode optar em ouvir a conferência em português ou ouvir a conferência em francês. Maintenant, bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à choisir la langue à partir de laquelle vous aimeriez entendre et participer, écouter, participer à cette conférence. Nós estamos honrados em convidar o senhor professor Samuel de Souza Neto e o senhor professor Bruno Garnier a participarem dessa conferência e da moderação deste momento. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é um privilégio estar nesse momento com vocês e fazer essa conferência de encerramento. É também uma grande honra ter o Bruno Garnier, colega, que vai fazer a mediação e estaremos juntos nesta jornada. Merci, Samuel. Je voudrais dire bonjour d'abord à toutes et à tous et peut-être commencer par remercier de son invitation Denise Damasco. Je la félicite aussi pour l'organisation de ce colloque qui lui a demandé un très gros travail et elle le fait toujours avec bonheur et avec gentillesse. Elle résiste à toutes les tensions, tous les problèmes et elle est toujours souriante et elle trouve toujours des solutions à tous les petits problèmes. Et donc ça, je l'en remercie beaucoup. Je remercie aussi les d'autres organisateurs et toutes les personnes qui permettent à ce colloque de se dérouler, en particulier Sophie Voyer, qui est également toujours disponible et très compétente, Maurice Tardif et tous les collègues qui ont participé à ce colloque. Donc, moi aussi, c'est un grand honneur qui m'est donné d'animer cette dernière conférence de clôture et particulièrement en pensant à celui qui va nous parler, Samuel de Souza Neto, qui est donc professeur associé à l'Université d'État de Sao Paulo. Ses travaux de recherche portent sur la formation des enseignants et la profession enseignante. Il est membre de plusieurs centres de recherche et de plusieurs structures également de collaboration avec d'autres chercheurs. Je pense notamment à l'Association nationale des études supérieures et de la recherche en éducation. Je pense aussi, bien sûr, au CRIFP, Centre universitaire de recherche sur la formation et la profession enseignante de Montréal, mais qui prend maintenant une dimension internationale, puisque nous sommes là avec nos amis du Brésil, et il y aura d'autres colloques internationaux du CRIFP. Donc, je suis très heureux d'accueillir et de donner la parole à Samuel, qui, comme moi, fait partie est associé au CRIFP international. Donc, Samuel, dont on connaît les travaux et les très nombreuses publications, c'est un chercheur sur l'enseignement, un chercheur de l'humain qui met l'homme et les relations, les interactions entre les êtres humains au centre. En cela, je crois qu'il perpétue la tradition de Paulo Freire et notamment, mais de bien d'autres chercheurs dans le monde entier, de grands chercheurs du passé aussi et du présent. Et je crois qu'il incarne cette filiation-là. Et donc, je suis très heureux de lui donner tout de suite la parole.
pour la conférence qui est intitulée, donc en français en tout cas, pour une école de pensée sur la formation et la profession enseignante. Samuel, c'est à toi. Merci. Muito obrigado, Bruno. De fato, é um privilégio estarmos juntos, né? Assim como também é um privilégio receber o convite do CRIFP, assim como de poder contar com a colaboração de todos que estamos neste processo. A minha explanação ela vai abordar 4 pontos, né? Uma breve introdução, onde eu problematizo algumas questões. Em seguida, eu passo para a questão de pensarmos, né, essa escola de pensamento sobre formação e profissão docente, para, em seguida, eu entrar na questão dos estudos e pesquisas que estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil, né, enquanto Antena CRIFP Brasil, e finalizo com algumas considerações decorrentes desse percurso que faremos juntos. Na proposta do tema desta conferência, vamos considerar como aspecto introdutório 3 elementos para o encaminhamento de algumas reflexões: a pandemia, a relação formação-profissionalização e o pensamento de Paulo Freire. A pandemia. Para além do flagelo humano e do negacionismo, acentuou-se na educação tendências de privatização dos processos, no sentido de sua domesticação, personalização das aprendizagens com o declínio dos ideais educacionais mais amplos, ritualização pela formação digital, criando uma espécie de doping, pois se passa a acreditar que os dopados pela inteligência artificial podem resolver tudo. Não se é contra a inteligência artificial, a robótica ou as neurociências, mas elas não podem se tornar um fim em si mesmas. Gerou oportunidades para alterar ou mitigar os currículos. Apresentou evidências de que, após 200 anos em que os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade foram estabelecidos, a ignorância continua hegemônica. Aqui eu falo da Revolução Francesa, que tinha como um de seus propósitos redimir a humanidade da sua ignorância, então, educação para todos, subvertendo a analogia da filmografia do cineasta Kieslowski, em alusão às cores da bandeira francesa. Aqui eu faço uma homenagem, né, ao Bruno, mas considerando a Covid-19 no Brasil, se pode dizer que a liberdade é branca, a igualdade é azul e a fraternidade é vermelha. Passamos de 600 mil mortos, né? Eu falei homenagem ao Bruno no sentido que eu pego um exemplo decorrente do seu país. Desconhecimento por parte de muitas autoridades do percurso formativo educacional brasileiro e da contribuição de Paulo Freire para a educação. Dois, a relação formação-profissionalização. Saviani, em 2008, né, ele faz um mapeamento da educação no Brasil, considerando os modelos de formação. E ele vai nos dizer, né, que no decorrer do século XX predominou o modelo pedagógico didático na formação do professor de educação infantil e ensino fundamental 1, portanto, deu-se ênfase às questões metodológicas, e o outro modelo, e predominou o modelo dos conteúdos culturais cognitivos na formação do professor do ensino fundamental 2 e ensino médio. Só que nesse modelo também se negligenciou a prática, entendendo que se daria na forma de uma formação em serviço. Nesse modelo se reproduzia o ethos acadêmico. Oliveira, em outro estudo, já olhando para a questão dos modelos de profissionalização, ela vai dizer que nós encontramos em nossa realidade, né, 2 perspectivas.
a perspectiva tradicional pedagógica humanista, centrado na formação, porém é um modelo também que comporta saberes, competência, mas se levado ao extremo cai também no reducionismo, e a perspectiva sociológica centrada na identidade do professor, considerando duas abordagens, a sociologia do trabalho e sociologia da profissão. Né? Cabe dizer que, para Saviani, o desafio do século XXI seria estabelecer uma mediação entre os dois modelos, né? E, com relação à questão aqui da profissionalização, tomarmos cuidado com o ecletismo. O pensamento de Paulo Freire. Nós estamos, esse ano, no centenário de Paulo Freire, né? Onde se pode destacar 4 obras, né? Sendo, por favor, pode isso, sendo a primeira a educação como prática de liberdade, né? Liberdade essa que foi tão proclamada na Revolução Francesa, pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança e pedagogia da autonomia. Né? E dessas 4 obras nos chama a atenção, em particular, uma obra da sua maturidade, que é a pedagogia da autonomia, ao considerar em seus pressupostos que ensinar exige rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, mas também competência profissional, generosidade e reflexão crítica sobre a prática. Ensinar exige curiosidade, apreensão da realidade, mas também a convicção de que a mudança é possível, pois é uma especificidade humana. Neste contexto efervescente e desafiador para a educação, o CRIFP afirma-se como escola de pensamento sobre a formação e profissão docente pelo reconhecimento dos seus eixos e por encampar parte de alguns pressupostos que eu anunciei. Então, a perspectiva de uma escola de pensamento sobre a formação e profissão docente. Tá? E quando eu penso nessa perspectiva, eu penso no CRIFP. O Centro de Pesquisa Interuniversitária sobre a Formação e a Profissão Docente é um centro de excelência do Fundo de Pesquisa Sociedade e Cultura do Quebec. Fundado em 1993, o CRIFP é financiado, então, por esse Fundo de Pesquisa e Sociedade e Cultura do Quebec e pelas universidades participantes, Universidade de Montreal, Universidade de Laval, Universidade de Sherbrooke e a rede de universidades do Quebec. Portanto, ele nos apresenta uma inovação ao ter esse trabalho interuniversitário. No Canadá, ele é o único centro que se dedica exclusivamente ao estudo do ensino e da profissão docente. Em 2005, né, e depois também em outros anos, ele ganhou diferentes prêmios, mas esse aqui, em particular, ele ganha esse prêmio, né, o prêmio 8 da Associação Canadense de Educação, e ele ganha esse prêmio por conta da seguinte constatação: o aspecto interuniversitário único e multidisciplinar do CRIFP, seu quadro de funcionário, bem como seu programa unificador e seus eixos de pesquisa, fazem jus a esse prêmio, né? Além de ser considerado o mais importante centro de pesquisa em educação do Canadá. Temos como diretor Maurice Tardif, cabendo lembrar que ele é membro da Sociedade Royal do Canadá, da Academia de Ciências Sociais, uma distinção muito merecida, né? E muito importante. Então, esse centro, ele se assenta, então, em 3 eixos de pesquisa, que lhe dão uma unidade e, ao mesmo tempo, também lhe dão uma distinção. Eixo 1, formação docente, formação profissional inicial e contínua. Tem como diretor Clément Gauthier, da Universidade de Laval. Nesse eixo, o objetivo é desenvolver uma base de conhecimento científico capaz de fornecer
respostas às questões relativas à formação, ao ensino, em conexão com o sucesso educacional dos alunos. Temas de pesquisas. As pesquisas atuais dos membros do PFP que atuam nesse primeiro eixo podem ser agrupadas em 4 temas principais: o ambiente institucional e social, as práticas e os dispositivos em vigor, os atores presentes e as interações, os processos no trabalho e os saberes mobilizados. É interessante, né, que esses itens aqui, né, de temas de pesquisa, eles também se repetem nos outros eixos, onde você tem uma unidade, mas também você tem uma especificidade. Eixo 2. Inserir-se no ensino, inserção profissional. Né? Diretor desse eixo é a Josefine Mucamorera, que esteve ontem conosco, né? Da Universidade de Sherbrooke. Objetivo: desenvolver uma base de conhecimento científico capaz de fornecer respostas às questões relativas à inserção profissional do ensino. Temas de pesquisa, as pesquisas atuais dos membros do PFP que atuam nesse segmento, esse segundo eixo, podem ser agrupadas em 4 temas principais: o ambiente institucional e social, as práticas, os dispositivos em vigor, os atores presentes e as interações, os processos no trabalho, os saberes mobilizados. Eixo 3, atuação como profissional docente por trabalho. O diretor é Maurício Tardif, da Universidade de Montreal. Objetivo: desenvolver uma base de conhecimento científico capaz de fornecer respostas às questões relativas aos aspectos sociais e coletivos do trabalho dos agentes escolares. Os temas de pesquisa se repetem, né? Como o ambiente institucional e social, as práticas de dispositivos em vigor, os atores presentes e as interações, os processos no trabalho, os saberes mobilizados. Porém, uma distinção, né, que esse centro tem são as cadeiras de pesquisa. Né? Diferentemente em relação ao Brasil, que nós temos, né, as bolsas de produtividade, no Canadá, essas cadeiras de pesquisa em torno de 2000, elas são, de fato, uma distinção. Né? Então, você tem nível 1 e tem nível 2. Num nível, você pode receber $500.000 por um projeto de pesquisa, que ele é coletivo, que vai para a sua universidade, e a pessoa recebe no decorrer de 5 anos, né, sendo 100 mil por ano. E a outra, que é de 1.400.000 por 7 anos, né? Então, dividindo aí também 200 mil por ano. Então, essas cadeiras de pesquisa, de fato, são uma distinção, né? Na minha visão, essas cadeiras de pesquisa, elas têm a ousadia ou a proposição de se pensar em tornar o Canadá uma meca aí da pesquisa, da educação, né? Dado o incentivo que se dá. E isso, para um centro de pesquisa de ciências humanas, que trabalha com formação e profissão docente, é muito importante. Então, quando eu olho para essa estrutura, eu vejo nessa configuração uma escola de pensamento. E aqui um pouco das atividades do CRIFP, né? Revistas, publicações, né? E uma crônica apresentada em 2014, onde já se fala dessa realidade de olhar para o PFT como uma escola de pensamento. Bem, chegamos então agora ao Brasil, então vos apresento aqui o PFT Brasil, a nossa direção e conselho, né? Eu, Samuel Souza Neto, a Denise, que está aqui conosco, né? Em seguida, a Dinâmica Lobato, da UFSCar, a Eliane Ayub, da Unicamp, Flávia Medeiros Sartre, que hoje já mediou, né, a mesa da parte da manhã, da Unesp, Larissa Erione Benítez, da UDESC, Marina Cirino, né, do IOSP, e o Marcos Roberto, do Instituto Federal do Mato Grosso. Né? No presente momento, nosso centro tem em torno de 36 pesquisadores e 31 estudantes de 5 regiões diferentes.
Dentro desse contexto, né, eu apresento um pouco aquilo que nós estamos fazendo, né, seguindo aí esse percurso formativo. Então, no interior desse centro, a Antena Trifliper Brasil, ela defende um novo olhar da universidade, a escola e da escola-universidade, visando ultrapassar o primado do exercido pelas ações humanas sobre a matéria em relação à interação entre os seres humanos. As pesquisas no grupo têm sua origem, né, na busca por caminhos investigativos que possibilitem a exploração do tema da formação de professores e da docência como profissão a partir de múltiplas articulações. De um lado, suas ligações com os processos mais amplos de constituição da profissão docente e, de outro, com as práticas pedagógicas situadas que produzem cotidianamente o trabalho docente, articulam-se aos eixos de investigação que já foram apresentados, né? Formação para a docência, inserir-se na docência, agir como profissional docente, o trabalho. Então, dentro desse contexto, né, articulando-se, então, a essas linhas, as pesquisas desenvolvidas pelos pesquisadores, estudantes vinculados ao grupo, têm versado sobre temas concernentes ao movimento de profissionalização do magistério, aos saberes que fundamentam as práticas docentes, aos processos de aprendizagem, de socialização que ocorrem no interior do magistério e nas instituições de formação profissional, a prática de ensino está supervisionada e seus processos de produção na universidade, na escola, bem como ao trabalho e à formação dos formadores e professores. Orienta ainda as demais atividades realizadas pelo grupo no que se refere à divulgação científica, à extensão universitária, à formação de novos pesquisadores e ao estabelecimento de parcerias com outras instituições. Assim, os estudantes e pesquisadores ligados ao grupo desenvolvem investigações orientadas por perspectivas teóricas bem definidas, embora não exclusivas. As dinâmicas relativas ao movimento de profissionalização do magistério têm sido estudadas pelos integrantes do grupo a partir dos conceitos de campo, tal como proposto por Pierre Bourdieu, e a partir das proposições de autores mais diretamente ligados à sociologia das profissões, Eliot Freitson, Raimundo Bourdoncle e Richard Wittgenstein. Destacam-se ainda autores que se dedicam à discussão mais específica sobre a profissionalização do ensino, Maurice Tardif, Antônio Nova, Marguerite Alté, José Contreira, Iver Hudson. No que se refere à temática relativa aos saberes docentes, a principal referência assumida pelos trabalhos do grupo tem sido o pesquisador Maurice Tardif. Nesse processo, né, uma questão, um divisor de águas no Brasil, né, e pouca gente sabe disso, acontece no ano de 1991, quando Tardif publicou no Brasil um artigo em coautoria com Claude Lessard e Louise Laet, que figura como um dos marcos da discussão do tema Entre Nós, né, cujo texto falava sobre saberes docentes e formação profissional. No que se refere a aspectos epistemológicos, alguns trabalhos exploram as proposições de Lichuma e de Clément Gautier. Os processos de aprendizagem e associação profissional docente têm sido estudados pela equipe a partir de autores diversos, como Perrineau, Anne-Marie Chartier, Alté, Zeichner, Marcelo Garcia, Tardif, Antônio Nova e, mais recentemente, Christophe Day. Porém, dado a abrangência da fundamentação teórica em nossos estudos, faremos um breve recorte em um bloco de trabalhos que focalizará a teoria do hábito no âmbito do estágio provisionado, para se pensar a formação de professores e o processo de profissionalização do ensino, com base no trabalho de Souza Neto, Sartre e Cirino. Assim, vocês têm um pouco a ideia de como nós tentamos, né, gerar conhecimento e trabalhar com a formação humana a partir desses pressupostos.
o estágio supervisionado como estruturação do hábito docente, né? E a contribuição até o presente momento mais significativa do nosso centro, né, tem sido no campo do estágio. E no futuro, com certeza, abriremos outras frentes. Os estudos realizados no âmbito do grupo sobre as práticas de ensino e os estágios supervisionados têm envolvido investigações de natureza empírica, mas também diria que se valem de procedimentos de coleta de dados diversos, entre os quais destacam-se as observações participantes, também diria pesquisas em colaboração e as entrevistas semi-estruturadas, grupo focal, né? Ou com ou sem o recurso da videoconfrontação. Observa-se nas produções do grupo, referente ao tema, a forte presença de pressuposições ligadas à valorização do estatuto epistemológico da prática docente, no sentido proposto por Donald Schoen, mas não parando nisso. Essa perspectiva assumida por diversos trabalhos do grupo, né, nos dão esse encaminhamento. Então, aqui nós temos uma série de trabalhos que são produzidos no âmbito desse processo. Encontra também, por favor, pode passar. Encontra também suas referências iniciais em Perrenoud, para quem, seguindo a perspectiva de Pierre Bourdieu, existe uma gramática geradora de práticas docentes formada por um conjunto de disposições e esquemas, ou seja, pelos hábitos do magistério, né? O mesmo pressuposto faz-se presente em produções brasileiras referente à formação de professores, como Bueno, onde ela postula a existência de um hábito pedagógico. Silva se refere a um hábito professoral. Souza Neto aponta para a perspectiva de um hábito profissional de professor. No caso das produções do grupo, a existência de um hábito propriamente docente é relacionado aos processos de aprendizagem pré-profissional, empreendida nas relações formativas mais específicas que ocorrem nos estágios supervisionados. Nesse sentido, os estágios supervisionados são considerados, no âmbito das produções do grupo, como espaço privilegiado para que os estudantes da licenciatura transitem do ofício de aluno para uma identidade docente. Pressupõe-se também a existência de uma cultura pedagógica que estrutura a prática pedagógica cotidiana, revelando a força de uma tradição, sem, no entanto, reduzir o trabalho dos professores a mero espaço de reprodução. Considera-se que o hábito docente corresponde a um conjunto de maneiras de atuar e de compreender a realidade na situação de ensino escolar, constituindo-se em conhecimentos e reflexões que estruturam as práticas dos professores, da mesma forma que possibilitam as necessárias improvisações no ato pedagógico, posto que o hábito se constitui por esquemas operatórios de alto nível. Trata-se, então, de aprender a ser professor, por meio de uma objetivação e a apropriação de um ponto de vista pedagógico, que permita ao futuro professor iniciar-se no magistério em suas maneiras específicas de pensar e agir. Espera-se, assim, oferecer aos estudantes oportunidades para perceber a si mesmos a partir de uma perspectiva constituída na situação de ensino. Essas percepções podem atuar significativamente em seu processo de role reverso, de mudança, né, de reversão, senão você permanece, que envolve a ressignificação de suas práticas e crenças e de análise do saber relativo à ação pedagógica que se fundamenta na pesquisa. As produções do grupo enfatizam, no entanto, que a consideração dos estágios desse modo requer mudanças significativas quanto ao modelo escolarizado de formação. A superação desse modelo convencional de estágio requer, em primeiro lugar, uma definição mais clara quanto aos papéis a serem desempenhados pela universidade, pela escola,
pelos supervisores e professores orientadores e a planificação de um trabalho articulado entre essas instâncias. A figura dos orientadores de estágio, professores formadores de campo, assume, então, relevo e as práticas de acompanhamento do estagiário assumem centralidade. Nesta direção, as produções do grupo indicam a necessidade de criação e implementação de dispositivos de formação. Portanto, nós estamos atrelados àquilo que se pensa com relação aos temas de pesquisa, que possibilitem o acompanhamento e potencializem as situações de aprendizagem dos estagiários no que se refere ao trabalho docente, em suas rotinas, tarefas, obstáculos, dilemas e possibilidades de ação. Considerações finais. A partir dos diferentes elementos apresentados, entendemos que no CRIFP a perspectiva de uma escola de pensamento sobre a formação e a profissão docente materializa-se tanto nos eixos de pesquisa como nas cadeiras de pesquisa, abrindo caminho para trabalho significativo, ou seja, uma produção na fronteira do conhecimento. Assim como também de intervenção na realidade, ou na colaboração de políticas públicas. No caso brasileiro, a partir das demandas internas peculiares à realidade de nosso país, apresenta-se uma contribuição inicial no campo do estágio supervisionado, momento em que se firma uma posição. Ela pode não ser revolucionária, mas é marcada de significado de construção de parcerias, mas também de possibilidade de indicativos para se pensar a dimensão política, ou seja, superar a metáfora do zigue-zague nas políticas educacionais, né? Um governo faz, o outro desmancha, um outro vem, então nós não podemos ficar nesse pêndulo. Dimensão científica, fazer pesquisa na escola, com a escola e para a escola. Nós temos feito inúmeros trabalhos nesta direção. Inclusive pesquisas colaborativas com as pessoas da escola, trazendo uma contribuição muito significativa em nossa realidade. A dimensão pedagógica dá ênfase à perspectiva socioprofissional, pois o lugar da formação é também o lugar da profissão. Concluo retomando Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo, e por isso que nós estamos nesse congresso. O meu muito obrigado. Denise está sem voz. Denise, ton mic. Convidamos o senhor Bruno Garnier, professor, a comentar a fala de professor Samuel de Souza Neto. Merci, vous m'entendez bien? Oui. Oui. D'accord. Alors, je voulais remercier Samuel pour cette présentation qui montre à la fois la grande vitalité de la recherche brésilienne, mais aussi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est sa mise en réseau, à l'échelle internationale, avec une connexion très, très forte sur des grands paradigmes explicatifs de l'école et de la profession enseignante aujourd'hui. Et puis, j'ai également été frappé par la triple vision politique, scientifique et pédagogique. Et je crois que c'est très important d'avoir ces trois dimensions à l'esprit. Et j'ai aussi remarqué dans le discours de Samuel cette remarque sur le changement. Si on veut impulser un changement,
Et il faut sans doute que la recherche soit ouverte sur les pratiques enseignantes. Et c'est bien ce que fait la recherche au Brésil telle qu'elle a été présentée. Je crois que c'est aussi l'esprit dans lequel on travaille au CRIFP, c'est-à-dire associé, on le voit dans tous les congrès, tous les colloques, et ici au Brésil aussi, je pense au colloque sur les professeurs de français que organise régulièrement Denise, c'est associer la réflexion scientifique avec la pratique enseignante. Et je pense que on ne le fait peut-être pas suffisamment en France. Enfin, je pense que c'est encore un défi à relever. Et il y a trop de séparation entre la recherche académique, les sociologues qui sont dans leur laboratoire de sociologie, les pédagogues qui sont dans leur laboratoire de pédagogie, et puis les enseignants qui sont dans la réalité quotidienne et qui sont soumis, comme tu l'as très bien dit, Samuel, à ce zigzag des politiques, chaque ministre arrivant n'ayant comme intention que de se faire valoir en détruisant ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Et voilà, je pense que là, tu as vraiment posé les enjeux importants de la recherche et de la pédagogie. Et je voudrais peut-être faire une focalisation sur un mot que tu as employé, un concept que nous connaissons tous, qui est le concept de habitus. Et tu as cité également Pierre Bourdieu, je fais référence à Pierre Bourdieu, et je voudrais dire que pour moi, c'est une question qui est toujours centrale. C'est-à-dire, quand je relis la reproduction de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, qui date maintenant de 40 ans, enfin c'était 1970, je suis frappé de voir à quel point ces constats sont toujours valables. Mais je voudrais savoir ce que tu en penses, toi, dans l'expérience scientifique et pédagogique. Ce que je veux dire, c'est que je vois des enfants qui arrivent effectivement à l'école avec ce que Bourdieu appelle l'habitus primaire, c'est-à-dire la façon, la culture d'origine, la façon de s'exprimer, le langage, bien sûr, la façon de s'habiller, la façon d'être. C'est ça, l'habitus au fond. Cet habitus primaire, c'est celui avec lequel l'enfant arrive à l'école. Et l'école attend de lui qu'il corresponde à un autre habitus que Pierre Bourdieu appelle l'habitus secondaire, que Philippe Pernoud appelle le métier d'élève. Le métier d'élève. C'est-à-dire que l'enfant doit adopter des normes, c'est la norme scolaire, et cette norme exerce sur un certain nombre d'enfants ce que Pierre Bourdieu appelait une violence symbolique. C'est-à-dire qu'au fond, l'école n'est pas assez accueillante pour les enfants de milieux différents et elle tend à favoriser ceux que la société a déjà favorisés. Elle tend à donner des qualifications et les diplômes les plus élevés à ceux et celles dont les parents sont également les plus diplômés, les plus qualifiés et occupent les meilleures places dans la société. Et ça s'appelle une injustice. Et je pense que cette injustice, elle est toujours sous nos yeux. Mais en face de cette injustice, il y a les pédagogues comme Paulo Freire avec la pédagogie de l'opprimé. Il y a aussi des pédagogues comme autrefois Paul Langevin en France, plus récemment Philippe Mérieux. Il y a bien sûr Philippe Pernoud. Il y a aujourd'hui, tu l'as cité, Maurice Tardif. Nous sommes un certain nombre à essayer de porter l'idée qu'il existe une pédagogie du changement qui peut faire autre chose que de reproduire les inégalités sociales. Et voilà, je voulais savoir peut-être comment, Samuel, tu pensais que les recherches que tu conduis ou qui sont conduites autour de toi, est-ce qu'elles prennent toujours en compte cette dimension-là sociale dans la formation des enseignants? Moi, je suis malheureusement
un peu triste de constater que ce n'est pas suffisamment le cas, à mon avis, je parle de la France, hein, ce n'est pas suffisamment le cas dans les instituts de formation des enseignants, et je fais partie de ceux qui militent pour qu'on prenne davantage en compte cette question, parce que on tient des discours aux étudiants, on leur parle de l'égalité sociale, mais on ne leur montre pas comment on fait. Et quand ils se retrouvent dans les écoles, dans les lycées, et bien finalement, ils font comme leurs collègues font, et je crois que les discours sociologiques ne se traduisent pas suffisamment dans les pratiques. Voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais, Samuel. Bruno, muito obrigado pela questão instigadora. Não sei se darei conta de respondê-la em toda a sua amplitude, né? Mas tem algumas questões que são interessantes, Bruno. Há um tempo passado, né, quando uma criança pequena ia para a escola, havia em algumas famílias uma tradição da família preparar a criança para ir na escola, né? Que a escola era uma coisa boa, uma coisa interessante, né? E muitas vezes o irmão mais velho acompanhava essa criança até a escola, né? Então havia assim dentro da família onde você constitui aí o primeiro hábito, né? Você havia essa iniciação, vamos chamar de iniciação, né? E nós percebemos que isso hoje se perdeu. Muitas vezes uma criança ela vai para a escola e não se tem muita clareza por que ela vai na escola, né? Então, me parece que no passado nós tínhamos aí uma cultura. Eu conversava com uma amiga de departamento, ela falava, olha, Samuel, quando eu levei meu irmão para a escola, eu que apresentei a escola para ele, olha que coisa bonita, né? Então, eu vejo essa questão. E, por trabalhar, Bruno, com a questão do estágio, né, é muito interessante que você tem um aluno, né, que vem para a universidade para se tornar professor. E o que eu observo muitas vezes no campo do estágio, né? Que no começo do estágio, esse nosso estudante, ele quer ficar com os alunos, né? Ele não quer passar para o lado dos professores, passar essa transição. É muito interessante, né? E muitas vezes, né, você precisa ressignificar o que essas práticas, né? Fazer ele rever esses processos de aprendizagem, né? E aí eu tenho uma colega, a professora Flávia, que recentemente ela publicou um texto muito interessante, que ela falava, né, de uma forma de nós rompermos, né, com essa questão do hábitos, ou se hábitos avançar, seria uma parceria intergeracional entre essas duas gerações, né? Onde se poderia estabelecer uma forma de mediação. Então, de fato, de um lado, Bruno, nós podemos conviver com essa questão aí da reprodução, né? O próprio Tardif, no livro dele, Saberes Docentes, ele fala uma questão muito importante, que 70% dos estudantes que passam nas universidades, né, não mudam as suas crenças ou suas representações, né? E se você não mudam essas representações, alguma coisa está errada, né? E essa alguma coisa está nesse processo que você tem para olhar a sua prática, para você olhar, né, a sua trajetória, né? O próprio Antônio Nova, ele fala uma coisa muito interessante, né? Que ele fala que no âmbito do desenvolvimento pessoal, que é preciso produzir a vida de professor, né? Você resgatar esse processo de socialização e de constituição, né? Então, porque também se fala, né, que no caso da docência você pode ter uma socialização antecipatória, você pode ter até um processo de pré-profissionalização, né? Então, se torna muito importante na universidade que esse professor que trabalha com as práticas pedagógicas, que ele consiga, né,
levar o seu estudante a novas práticas, né? Que ele consiga ressignificar aquilo que ele faz. Então, eu penso que tem essas questões que é muito interessante, né? E penso que, no caso do Brasil, você também tem o Paulo Freire, que contribui um pouco para essas questões, no sentido de você respeitar os saberes dos educandos, né? Então, ou seja, de se estabelecer essa parceria. O Nova também fala, e é muito importante aí também, nessa questão de você, do desenvolvimento profissional, no sentido de você produzir a profissão, né? Então, isso também é muito, muito interessante, né? Então, quando eu olho para essa questão, e aí que eu acho que o trabalho do Tardif ele é notável, né? Quando ele fala que os saberes são de natureza social. Portanto, ele se dá na relação com o outro, né? Ele se dá nesse processo. Eu penso que aqui nós temos uma chave muito significativa, né, de observar essa questão do hábito, né? Uma vez a professora Belmira Bueno, no qual eu citei aqui, né, ela tem um texto que ela colocou o seguinte, né? É possível mudar os professores? Né? E ela respondeu, sim, se você mudar o hábito deles. Ou seja, né, se esse professor ele conseguir ressignificar suas representações, né? Se ele conseguir, nesse processo aí dialógico, né? Mas nesse processo também de análise de prática. Então, é nesse sentido que eu vejo que a sociologia da profissão, né, ela traz uma contribuição muito diferente daquilo que o Tardif chama de idade da vocação, onde você aprende por tentativa-erro, mesmo na idade do ofício por tentativa-erro, né, aonde que está o grande divisor de águas, né? Está nesse processo de você analisar a sua prática, das confrontações, né? Aonde você pode rever esse hábito primário, entende, Bruno? Eu viria por aí, né? Então, eu entendo que a obra do Bourdieu ela é muito atual, e principalmente com as leituras do Rair, né? Que faz um certo revisionismo em algumas questões do Bourdieu, podemos avançar. Então, para nós tem sido um pouco esse desafio, né? Ao filiar a essa escola, a gente tentar trazer outros atores e outros autores, né? Para se pensar a formação, a prática pedagógica, a profissão. E, nesse caso, nós temos que considerar a escola como lugar de formação, né? Então, nessa mediação, né? Então, aí, Bruno, o que nós pensamos, de fato, é numa pedagogia, né? Socioprofissional do estágio, né? Aonde você trabalha, né? Então, com essa mudança de mentalidade. Eu penso que aí está também um compromisso social. Oui. Je voudrais me tourner vers, je te remercie Samuel, je voudrais me tourner vers Denise parce que je pense que tu nous avais demandé, tu nous avais fixé l'heure de fin Sim, à professor. maintenant, je Nós, crois, on a dépassé. On a isso, nós dépassé. estamos chegando ao final e agradecemos, nós encerramos esse momento de congresso para abrir outro momento, né? E com esse encerramento, agradecemos imensamente ao professor Samuel pelas suas palavras, pela sua conclusão, professor Bruno Garnier por essa moderação. Agradecemos imensamente à Faculdade de Educação, a UNB, e ao Grupo de Pesquisa Geraju, que propiciaram a parceria, o fomento do CNPq para interpretação e para a linguagem de sinais também. Agradecemos imensamente a colaboração da Unesco, agradecemos a Finatec, agradecemos à Federação Brasileira de Professores de Francês e ao consórcio de universidades que propiciou durante 2 anos essa troca. E ao encerrarmos nesse momento o congresso, abrimos a palavra ao senhor Bruno Garnier. Ele tem um convite a nos fazer. Merci Denise. Oui, en effet. Alors, je voudrais dire que, comme tous les colloques réussis,
celui-ci est un maillon dans une chaîne. Il y a eu des colloques avant. Celui-ci a permis de construire une réflexion, d'apporter des éléments nouveaux, et il nous amène et il nous donne envie de poursuivre. Donc, j'ai effectivement le plaisir de vous proposer que le prochain colloque international du CRIFP sur la profession enseignante et la formation des enseignants puisse se tenir en France, plus précisément en Corse, île de la Méditerranée, qu'on connaît en général par la figure de Napoléon Ier, mais il y a d'autres figures corses intéressantes à étudier. Et nous avons là une petite université où je suis en exercice, mais une qualité d'accueil, je pense, qui pourrait vous satisfaire. J'espère que ce sera en présentiel, comme on dit maintenant. J'espère qu'on pourra se rencontrer physiquement, parce que je crois beaucoup aux échanges directs et à tous ces moments que l'on passe en dehors des moments de conférence aussi. Et je sais que Denise y est très attachée et elle a souvent organisé des manifestations de ce type. Mais personne ne peut savoir où nous en serons, puisque ce sera en 2023. Ma foi, la preuve est faite qu'on peut aussi tenir d'excellents colloques par visioconférence. Nous ferons selon les circonstances, mais en tout cas, je vous donne rendez-vous en 2023 à l'Université de Corse. Et je remercie encore Denise et tous les organisateurs de m'avoir permis de participer à celui-ci. Merci beaucoup.